a decisão de aprovar a PEC pelo Senado, limitando os ministros. Agora nós vamos colocar mais um elemento na nossa análise. Tem a ver com o Alexandre de Moraes, relator das ações penais relativas aos atos de 8 de janeiro. Ele decretou hoje liberdade provisória a 4 réus que já tinham parecer favorável da PGR para deixar a prisão. Essas prisões foram revogadas 2 dias após a morte, dentro do presídio da Papuda, de outro réu que tinha recebido também uma manifestação favorável à sua soltura. Vamos conferir os fatos primeiro. A PGR havia enviado ao Supremo, no dia 1º de setembro, um parecer pedindo a liberação de Clériston Pereira da Cunha, morto na última segunda-feira. Ele havia sido denunciado por participação na invasão ao Congresso Nacional em 8 de janeiro. Segundo a Vara de Execuções Penais, o preso teve um mal súbito durante um banho de sol. Ao pedir a substituição da preventiva por medidas cautelares, a defesa de Clériston alertou para a saúde debilitada do réu, consequência de sequelas da Covid-19, e ainda anexou um laudo médico ao processo. Após saber da morte do réu, Moraes solicitou informações à administração do presídio, incluindo cópia do prontuário médico e relatório dos atendimentos recebidos por ele na Papuda. Segundo a Suprema Corte, 109 pessoas permanecem presas devido aos ataques às sedes dos 3 poderes. Na decisão que liberou os 4 detidos, Moraes apontou que, com o avanço das investigações, não há motivos para manter a medida cautelar extrema, ou seja, o cárcere fechado. Jorge, o que boa parte do simbolismo político da PEC do Senado hoje demonstra é a indagação sobre o papel político do Supremo, em sentido amplo. Agora, no caso do ministro Alexandre de Moraes, em sentido estrito. A morte desse detido dentro da Papuda tem tido enorme repercussão em vários setores políticos. Você é um estudioso do Supremo, das posturas do Supremo, da atuação dos seus integrantes. Em que medida essa morte influenciou também a PEC? William, eu imagino que tenha influenciado pelos discursos e por algumas manifestações que eu vi de algumas lideranças políticas, né? Qualquer pessoa sob custódia do Estado que faleça é algo ruim do ponto de vista objetivo das instituições. E, infelizmente, isso ocorre com uma certa frequência no Brasil. E, infelizmente, eu nunca vi esses parlamentares indignados com as condições da população carcerária no Brasil, das mulheres em prisão carcerária no Brasil, e com as mortes que acontecem todo dia de pessoas que estão presas, boa parte delas, indevidamente no Brasil. Nunca se falou sobre isso. Precisou do Supremo Tribunal Federal permitir que mulheres gestantes tivessem o mínimo de dignidade em presídios, e essa bancada política que hoje está indignada com esse falecimento referente ao investigado do 8 de janeiro, nunca se pronunciou. Então, do ponto de vista jurídico, lamento, né? Uma democracia constitucional, ela tem que evitar ao máximo que pessoas sob custódia do Estado não só não morram, mas não tenham a sua integridade física atingida. Mas me parece, se a gente entender a realidade do que é o sistema carcerário brasileiro, não me parece nada mais do que um oportunismo político para emparedar o Supremo por outras razões que estão longe de serem essas, infelizmente. Tem muita coisa acontecendo em Brasília nesse sentido, Jorge. Eu queria passar isso agora também à apreciação tanto do Caio quanto do Daniel. Por exemplo, os senadores de peso nessas questões, tanto da PEC quanto das consequências políticas da morte do investigado. Estou falando do senador Davi Alcolumbre, do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, tiveram um recente encontro com o ministro Alexandre de Moraes. O que tipo de articulação política se dá em torno disso, Daniel? Tem uma vigilância bastante grande, por exemplo, sobre a forma como têm sido tratados esses julgamentos do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. Eu lembrava, por exemplo, há pouco, que um dos momentos marcantes ali para mim da posse de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal foi quando ele mencionou a necessidade de ampliar o direito de defesa, as sustentações de advogados de defesa em plenário, porque hoje acaba ocorrendo uma coisa ali meio protocolar, não é isso? O advogado vai, defende seu cliente
e isso tem pouquíssima influência no julgamento em curso. E Luiz Roberto Barroso, ele próprio, um advogado durante a maior parte de sua carreira, pretende fazer com que haja um tempo ali de apreciação, provavelmente um mês, entre a sustentação oral e a decisão, a retomada do julgamento, os votos dos demais ministros, além do relator. Muito bem. Existe ali uma pressão, principalmente do PL e dos partidos de oposição, sobre o Supremo, e o julgamento em plenário virtual é só uma dessas pressões. Davi Alcolumbre, que é candidatíssimo à sucessão de Rodrigo Pacheco no Senado, precisa acenar para essa bancada da oposição para ter os votos necessários para uma eleição em que ele parece absolutamente favorito, só no início de 2025, mas para garantir e não ter essa dependência do governo apoiá-lo ou não para ser presidente do Senado, precisa fazer esse tipo de aceno. E aí, obviamente, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, com quem ele é muito vinculado, acabam levando essa insatisfação para o Supremo Tribunal Federal. Não é segredo para qualquer pessoa razoavelmente informada do noticiário político o apreço que forças do governo têm em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Inclusive ao ponto de considerá-lo um esteio importante. Foi condecorado ontem. Bom, uma condecoração numa lista grande, né? Sim. Mas ele é considerado um personagem político importante por parte do governo. Não sei nem se ele gosta desse aplauso, mas isso é uma outra história. Porque o vê como uma forma de manter encurralada boa parte do que se poderia chamar de oposição bolsonarista, ou como as pessoas quiserem designar essa corrente política. Que tipo de pressão que está sendo criada em torno dele agora, cara? Bom, William, vamos lá. De uma maneira geral, o Palácio do Planalto se sente, muitos ministros, muito em torno ali do presidente Lula, e o próprio, talvez, se sentem devedores ali, de alguma maneira, da condução do Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse processo, a soltura dele, é importante a gente colocar, hoje eu fui atrás dos dados, depois do 8 de janeiro, 1.400 presos. Hoje, quarta-feira, 109 presos. Ou seja, de janeiro para cá, muitos foram soltos já, muitos réus foram soltos, mas muitos continuaram presos, que era o caso do que acabou, infelizmente, falecendo. O que acontece? A maior dificuldade que eu sinto quando eu converso ali em torno de Supremo, é de tentar colocar os trilhos, a normalidade jurídica de volta após a era Bolsonaro. É isso que nós ouvimos muito. Que há uma percepção de que foi preciso avançar o sinal em alguns momentos no governo passado. Não estou eu dizendo isso, estou dizendo o que eu ouço de relato. E que agora já é preciso voltar a uma normalidade jurídica. E que não é possível que muitos presos preventivos, com posição favorável à soltura por parte do Ministério Público Federal e também com situações difíceis de saúde, continuem presos, que era o réu que morreu. Esses 4 que foram presos hoje estavam estavam nessa mesma situação, William. Presos preventivamente, 11 meses, e com posição favorável da Procuradoria-Geral da República. Daí eu perguntei no Supremo hoje, poxa, então liberou porque o outro réu morreu? Eles consideram natural fazer essa relação, porque não tem como, 2 dias depois. Mas se verificarmos que já foram soltos 1.300 de janeiro para cá, em agosto teve uma leva grande de 70 solturas e de agosto para cá, muita conta-gotas. Não parece que é o processo prioritário do Alexandre de Moraes, mas inevitavelmente uma morte como essa, nessas condições, acaba favorecendo uma soltura imediata. Lembrando, para arrematar, William, que a maior crítica que muitos dentro do Supremo Tribunal Federal faziam à Operação Lava Jato era justamente as prisões preventivas sem tempo. Que nunca acabavam, que era exatamente a situação
desses 4 que foram soltos hoje e do que morreu. Deixa eu trazer, então, o Jorge, para encerrar essa nossa parte aqui do programa, Jorge. Era uma crítica que já se trazia muito a público quando o Supremo passou a julgar essa quantidade enorme de pessoas detidas lá depois do 8 de janeiro, que ele não daria conta dos processos, pura e simplesmente, que por um motivo ou outro, talvez até burocrático, vamos assumir, talvez até burocrático, o Supremo não tinha capacidade, como órgão, de tratar do assunto. É o que aconteceu. William, só partir um ponto importante, isso é um problema que não acontece só no Supremo, tá? O judiciário inteiro no Brasil, ele tem essa crise de velocidade, de tratamento, de revisão das cautelares. É um problema estrutural da justiça penal brasileira que tem que ser aperfeiçoada e ser observada por todos. A extensão de prisões cautelares é um problema, mas só um adendo que isso é importante para o público nunca esquecer. A Lava Jato não tinha só o problema das prisões cautelares serem longas. Lá, boa parte dela foi conduzida por um juiz parcial, que agia de modo em consórcio com o Ministério Público. As pessoas eram presas para serem coagidas a fazer ou leniência ou colaboração premiada. Isso está confirmado no Supremo, está confirmado em investigações que aconteceram depois e está ali em boa parte do que é a Operação Spoofing. Então, a Lava Jato foi muito mais do que um judiciário assoberbado que não conseguiu revisar ou não o tempo das prisões cautelares. Ali a Lava Jato foi uma operação de coação de empresas e pessoas. É isso que não pode ser esquecido em nenhum momento.